Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Qual a maior mudança de Rafael Paiva no Vasco para mudar completamente a cara do time no Campeonato Brasileiro? Essa, sem dúvida alguma, é a pergunta que eu mais recebo nas lives aqui no canal desde que Paiva assumiu o comando do time. E apesar de eu já ter falado sobre isso algumas vezes, eu nunca mostrei realmente a principal mudança ou as principais mudanças do Paiva na equipe. E é exatamente sobre isso que é o vídeo de hoje. Então, se você é vascaíno, está chegando por aqui pela primeira vez, já chega se inscrevendo no canal. E se você gosta de falar de Vasco, de análise tática, de análise de jogadores, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal também. Aproveita também e faz a boa lá na Betfair. A Betfair é patrocinadora aqui do canal, patrocinadora do Vasco também. Está com um cupom de boas-vindas para novos clientes. Então, se você não fez seu registro ainda por lá, só você clicar aqui no link na descrição do vídeo, ler o regulamento com calma e você pode ganhar até R$600 em bônus. Só você clicar no link, ler o regulamento, lembrando sempre, apostar sempre com responsabilidade e sempre para maiores de 18 anos de idade. Mas sem enrolar, bora para análise. Bom, quando alguém me pergunta, sobre qual a maior mudança do Paiva no Vasco, a gente sempre fala, eu particularmente sempre falo, sobre Hugo Moura e Matheus Cocão. Antes mesmo, dos dois assumirem a condição de titularidade, a gente já havia feito uma análise aqui dos volantes do Vasco, na época que o Vasco ainda estava sondando ali o Souza, até o momento do Álvaro Pacheco ainda no comando da equipe, e eu lembro da gente trazer aqui alguns números e que mostrava exatamente Hugo Moura e Matheus Cocão como volantes mais equilibrados daquele elenco do Vasco. Vale a gente lembrar que no início do Brasileirão o Vasco jogava numa estrutura de 4-1-4-1, que você tinha um primeiro volante e dois interiores. Esse primeiro volante, em muitos momentos, foi o Sforza, em outros momentos foi o Zé Gabriel, e os interiores eram o Payet, quando estava em condição de jogo, um pouquinho mais pelo lado esquerdo, e o Galdames como interior, um pouquinho mais pelo lado direito. E o Vasco tinha, então, essa estrutura de jogo diferente do 4-2-3-1 que hoje o Paiva vem utilizando. E qual é o impacto disso? E eu vou mostrar aqui, primeiro, para a gente entender como o Vasco jogava. Essa estrutura que eu falava desse 4-2-3-1. O Vasco tinha um primeiro volante, olha só, a movimentação do Sforza vindo por dentro aqui para jogar, dentro da linha dos zagueiros. Ou seja, recuava até a linha dos zagueiros para ajudar na saída de bola. A gente via muito isso, baixando entre os zagueiros e deixava os pontas bem avançados pelos lados do campo e os laterais tinham que baixar também um pouquinho mais. Então, a gente vê nessa estrutura de time a dificuldade que o Vasco tinha, às vezes, de criar uma superioridade no meio de campo. O Vasco jogava muitas vezes com esse primeiro volante entre os zagueiros e esses dois interiores, aqui a gente está vendo o lance de Vasco e Grêmio, o Vasco sem o Payet, eram Matheus Cocão e Galdames. E aí a gente vai reparar que quase sempre esses jogadores do Vasco recebem a bola de costas e passam para trás. Por quê? Cara, a saída de três, ela funciona, ou foi criada, a lavoupiana, que o pessoal chama, ela foi criada muito para você criar uma superioridade no setor. Ou seja, você ter três jogadores contra dois em muitos momentos. Mas o que a gente mais tem visto hoje no Campeonato Brasileiro são times sem duplas de ataque, só com centroavante, como é o caso aqui, por exemplo, do Grêmio. Então, quando você baixa para passar a ter uma linha de três aqui atrás, você passa a ter um 3 contra 1. Você cria uma superioridade, mas é uma superioridade que te deixa em inferioridade em outros setores. Então, a gente vê a pressão do Grêmio, ela vinha no meio de campo. Ela vinha sempre em cima desses jogadores, esses interiores, que recebiam a bola um pouquinho mais à frente. E aí o jogo demorava para fluir. O jogo, muitas vezes a bola vinha, jogador de costas passava para trás. Então, o Vasco com uma dificuldade muito grande de virar e jogar de frente. Olha, mais uma vez, primeiro volante baixando, os laterais bem baixo, o Piton onde é que estava jogando. Então, você tinha 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Vasco para tentar sair de 3. Então, você tinha uma inferioridade, no máximo 4 jogadores do Grêmio. Você criava uma superioridade ali que talvez não fosse tão necessária assim. A gente vê, mais uma vez, o volante do Vasco recebendo de costas e passando para trás. O Vasco demorando muito para sair do seu campo de defesa. Repara mais uma vez a figura do primeiro volante entre os dois zagueiros para facilitar a saída, mas olha, uma linha de 3 para sair só de um marcador do Grêmio. Então o Grêmio sempre tinha
mais jogadores no meio de campo. Então a bola normalmente conseguia até sair um pouquinho mais lá de trás, mas quando chegava no meio de campo, normalmente essa bola tinha dificuldade de progredir, né, para o ataque. E aí acabava perdendo a bola, ou então voltava tudo de novo, recomeçava tudo vindo lá de trás. Então o Vasco tinha uma dificuldade muito grande para construir o jogo com esses volantes. E isso mudou a partir da chegada do Paiva, que vai além dos nomes do Hugo Moura e do Matheus Cocão. Não são apenas dois jogadores que marcam mais forte, apesar de também marcarem mais forte. São dois jogadores, e dentro da estrutura do Paiva, passaram a fazer a função de maneira diferente. A primeira coisa é, o Vasco não tem mais um primeiro volante. Não é o Hugo Moura o primeiro volante ou não é o Matheus Cocão o primeiro volante. Os dois jogam, na maioria das vezes, na mesma linha. A gente vê o Hugo normalmente um pouquinho mais pelo lado direito, a gente está vendo o Hugo Moura recebendo essa bola aqui embaixo, e o Cocão um pouco mais pelo lado esquerdo. E aí, para mim, entra uma das maiores virtudes, uma das primeiras modificações, porque o volante baixa não entre os zagueiros, joga à frente da linha de zagueiros, e eles, como você tem dois jogadores posicionados por ali, um que sai mais pela direita, outro que sai mais pelo lado esquerdo, eles dão sustentação para o lateral subir mais. Então você vê a liberdade maior para o PH e para o Piton no início da jogada. A gente vê esses jogadores podendo receber essa bola já no campo ofensivo, para dar a sustentação feita pelo volante. Então a gente vai ver em muitos momentos, olha só, o Hugo Moura vindo pelo lado direito, segurando um pouquinho mais, repara só, mesma linha, ele e Matheus Cocão, sempre jogando muito próximos, você não tem a figura do primeiro e do segundo. É claro que naturalmente no movimento do jogo, um vai ficar um pouco mais atrás, outro vai ficar um pouco mais à frente, dependendo de como a jogada desenrolar. Mas eles partem de uma ideia que estão alinhados. Um cobrindo um pouquinho mais o lado esquerdo, o outro cobrindo um pouco mais o lado direito. Ó. Matheus Cocão e Hugo Moura, a gente vê o posicionamento deles sempre bem próximos por dentro. Mas na saída de bola, olha só a movimentação do Hugo Moura. É ele quem abre um pouquinho mais pelo lado direito, libera o PH para subir, e a partir do momento que o lateral ocupa esse corredor lateral, ele joga o ponta por dentro. Olha o Adson vindo por dentro. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Como é que os jogadores de frente têm se movimentado um pouco mais. E o interessante dessa alteração é exatamente que ela tem como origem essa modificação na estrutura do time lá na base da saída de bola, que é exatamente com os volantes. Exatamente por você ter o Hugo Moura, por exemplo, pelo lado direito, baixando para liberar o PH, você passa a ter uma opção de passe pelo lado, que é o PH, o lateral que subiu. Você passa a ter uma opção de passe por dentro, porque normalmente o Cocão se movimenta por dentro, né? Quando o Hugo Moura vem para a direita, o Cocão se apresenta por dentro, o Praxedes se apresenta por dentro, e os pontas têm a liberdade de flutuar por dentro também. Então você gera um pouquinho mais de jogo, olha só. PH mais avançado, aberto pela direita, Hugo Moura por aqui. Inclusive, isso aqui, ó. Olha a troca de posição. PH vem por dentro, Hugo Moura continua aqui pelo lado, olha o PH por dentro. O PH está por dentro por quê? O Adson foi ocupar aquele espaço de beirada. Então, o Vasco, na verdade, o que o Vasco fez foi abrir um pouco mais mão de um jogo mais posicional, de um jogo onde os jogadores tinham uma posição um pouco mais bem definida e passou a fazer um jogo um pouco maior de aproximação, uma troca maior de posição desses jogadores. Você vê os jogadores ocupando, se aproximando um pouco mais da bola para construir. Né? Você tem ali, claro, as posições bem definidas, você tem a troca de posição entre esses jogadores. Olha só, o Hugo Moura, mais uma vez, abrindo pelo lado direito. Olha só o detalhe, olha o Adson por aqui. O Adson, mais uma vez, aparecendo por dentro. O Hugo Moura vem para fazer a posição como se fosse a do PH, o Adson baixa como se fosse o Hugo Moura e o Praxedes dando opção de passe um pouquinho mais à frente. Ó, e o PH está lá na frente. Ó, o PH onde é que está. E o PH avançado, quase como um ponto, exatamente para poder explorar a velocidade dele. Nesse lance aqui, por exemplo, ó, o Praxedes vem aqui fazer a posição que antes o Hugo Moura vinha fazendo, né, mais aberto pela direita. O Hugo Moura volta para fazer a função por dentro, como interior pela direita. Olha quem está espetado lá na ponta. O PH, exatamente para utilizar essa velocidade dele. Então o Vasco mexeu nessa estrutura do time. Além de ter ficado mais sólido defensivamente, porque você tem esses volantes para fazer a cobertura, olha só o lado esquerdo. Olha o Cocão fazendo a cobertura do Piton pelo lado esquerdo. Você passou a ter dois jogadores com maior capacidade física e boa leitura de jogo para fazer esses desarmes, essas interceptações. Hoje o Matheus Cocão tem uma das 10 melhores médias de desarmes do campeonato
por 90 minutos, e o Hugo Moura está entre os 20, ou seja, os dois volantes do Vasco ocupando essa posição entre os 20 meias com mais desarmes da competição. São dois jogadores que têm feito muito bem isso e conseguem sair jogando, tem qualidade para isso, né? E conseguem dar essa estrutura, né, defensiva para os laterais subirem também. Por isso os laterais subiram de produção, por isso os pontas subiram de produção. A gente tem falado muito aqui que o Adson passou a aparecer um pouco mais para o jogo, tem feito jogos melhores, apesar de não ter ido tão bem quanto o Atlético Mineiro. O PH tem feito jogos melhores, muito mais parecido com o PH do ano passado. O Piton segue na fase dele artilheira, continua tendo grandes atuações. Então, tudo isso passa por uma estrutura melhor, uma base de sustentação melhor feita exatamente por esses dois volantes. Olha só, mais uma vez, Piton puxando o jogo por dentro. Olha o Matheus Cocão, como é que ele está por dentro, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai roubar a jogada, ganhou, passou. O Piton subiu. Olha quem ficou. Matheus Cocão ficou na base da jogada. Então, você dá essa liberdade para esses jogadores, principalmente pelos lados, os pontas e os laterais, trocarem de posição. Porque você tem uma sustentação feita exatamente por esses volantes que não estão mais no mano. Passou a ser uma dupla de volante. Isso, para mim, é muito mérito do Paiva, mexeu na estrutura do time e tem dado certo para a equipe. Tem funcionado, tem sofrido menos gols, tem sido mais competitivo e apesar de ainda ter muita deficiência na construção, isso passa muito mais pela falta de qualidade, ao meu ver, dos jogadores do que realmente por uma questão tática do time. Porque a movimentação tem acontecido, as trocas de posição têm acontecido, o time está bem estruturado defensivamente para, quando perder a bola, recuperar de maneira rápida. Por isso a importância de Hugo Moura e Cocão também para isso. E o time tem sido bem mais competitivo do que era no campeonato. Não à toa, hoje ocupa a parte do meio da tabela e não mais a zona de rebaixamento como era anteriormente. Bom, galera, esse foi meu vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like aqui no canal, se inscreve, saudações e até a próxima.